Olá pessoal, tudo bem? David Rocha aqui. No vídeo de hoje vamos tratar da análise técnica das ações, também conhecida como análise gráfica. Muitos investidores e traders a utilizam para reconhecer o melhor momento de se investir em uma ação. Então, vem comigo e enquanto passa a vinheta, lembra de se inscrever no canal. Antes de começarmos a falar sobre os indicadores técnicos, vamos conhecer um pouquinho da história da análise técnica, que é muito importante. Primeiro, para reconhecermos que não, ela não surgiu do nada e não é apenas um cassino de acho que isso funciona, não, tem muito estudo sério por trás. O primeiro registro que temos sobre análise técnica vem ali por volta de 1750, quando Munchincha Roma, sim, o nome é muito difícil, escreveu alguns livros sobre suas técnicas de negociação. Que técnicas eram essas? As técnicas de velas, né? Que mais tarde ficou conhecida aqui no Ocidente como candlesticks, que seria lá os padrãozinhos mais utilizados hoje em dia, né? Sobre por quem utiliza gráficos em si. Onde foi que ele fez isso? Naquela época existia no Japão uma bolsa, né, de arroz. Eles negociavam arroz futuro, a plantação e tudo mais. E esse investidor ele conseguiu criar técnicas onde ele percebia que seria o melhor momento de comprar e vender os arroz. Ou seja, foi a primeira bolsa de futuros que nós acabamos tendo, notícia, que foi a bolsa de arroz do Dima. É bem interessante isso porque observa que vem de 1750, isso tem quase 300 anos, né? Não é pouca coisa não. Em um segundo momento, 130 anos depois, os jornalistas Charles Dow e Edward Jones criaram o índice Dow Jones, né? Que de início esse índice ele era um edital, uma publicação que ele enviava para casa dos clientes com a cotação das ações negociadas na Bolsa de Nova York. E depois disso acabou se tornando o índice mais famoso que temos até hoje, né? O índice Dow Jones. Em 1884, o Dow ele começou a publicar junto ao Jones, né, um informativo ali de seus estudos no Wall Street Journal. Ele começou a demonstrar os estudos que ele vinha fazendo sobre as perspectivas e como interpretar o movimento dos preços das ações, e isso foi o nascimento da análise técnica como conhecemos hoje. É bem interessante ver isso aí. E o Jones, o Dow Jones, inclusive, ele vai acabar sendo algo muito importante. A gente tem aqui a teoria do Dow, que é o que vamos observar daqui a pouco, e ela é muito interessante. Antes de falar da teoria do Dow, vamos sintetizar o que seria análise técnica de ações, né? A análise técnica é a ciência que busca, por meio de estudo de registros multiformes associados a formulações matemáticas, incidentes sobre o preço, volume e contratos em aberto no passado e do corrente nos diferentes ativos financeiros, proporcionar, pela análise de padrões que se repetem, condições para que possamos projetar o futuro caminho dos preços, dentro de uma lógica de maiores probabilidades. Isso quem disse foi o Noronha, em 1995. Claro, parece algo muito complexo, muito científico e tal, mas na verdade, o que ele está dizendo aqui é que a análise técnica se baseia em dados estatísticos e na teoria de que os movimentos se repetem para tentar prever como serão os próximos padrões pelo padrão já observado anteriormente. Somente isso. Não é uma linguagem mais rebuscada, é claro, ele falou, mas em suma é isso. Quais são as premissas quando falamos de análise técnica de ações, né? Primeiro, ela fala que seria o identificar o melhor momento para comprar ou vender uma ação. E é verdade, ela acaba tendo ali em seu escopo vários indicadores que lhe permitem descobrir o melhor momento. Veja, ela não está falando a melhor ação, ela está falando o melhor momento. É como eu falei no vídeo passado, que se você observa a análise fundamentalista, ela diz qual a melhor ação. E a análise técnica vai te dizer qual o melhor momento. Um outro fator é aproveitar as oportunidades, tanto no longo, médio ou curto prazo. É verdade também. Ela tem essa premissa e traz.
Observamos hoje em dia os day traders, né, que eles querem o curtíssimo prazo, mas você pode utilizar análise técnica para swing traders, que são traders semanais, ou então até para position trader, ou mesmo para tipo um buy and hold, mas que você quer comprar a ação no momento bom, e permanecer com ela até um momento bom de vender também. E o momento quem vai dizer análise técnica. A ação boa, como eu já disse, quem diz é análise fundamentalista. Ou seja, diferente do que muitos acham que somente o trader vai utilizar análise técnica, não. Muitos investidores utilizam também a análise técnica para saber o melhor momento de entrar na ação. Por fim, ela pensa em enxergar padrões de negociações que outros investidores não estão vendo. Isso vai pelo fato de ter diversos indicadores e você escolher os seus. Então você vai observar um padrão e outro investidor vai escolher outro padrão. O que vai acabar acontecendo é qual é o indicador e estratégia que mais funciona para você. É isso que realmente importa. E podemos ver agora a teoria do Dow. A teoria do Dow, que é dividida em 7, né, princípios, ele fala o seguinte: primeiro, os preços descontam tudo. Desse princípio específico eu discordo bastante. Por um motivo simples, o senhor mercado, né, o mercado em si, ele nem sempre é racional para você já saber que aquele preço ali leva em consideração toda a análise da empresa e tudo mais. O Dow, ele queria que você observasse apenas o preço, e isso era mais simples do que você observar relatório da empresa, os indicadores fundamentalistas, né, PL, lucro e tudo mais, porque ele achava que o mercado já tinha achado a média de quanto aquela empresa valia. Se fosse assim, nós não teríamos problema ali com o preço, né? Tipo, nós não teríamos distorções de preço, e temos bastante. E também o mercado todo só precisaria da análise técnica. E o que é que se mostra que acontece de verdade? O mercado é louco. Isso é simples. Nem todo mundo que está ali é analista e soube escolher a ação. Muita gente está apenas por indicação, ou então porque viu alguém falando de uma empresa. Outras vezes o medo ou a ganância toma conta e o pessoal vai naquela ação do momento. E isso gera distorções, né? Que é até o seguir a manada, como é falado no mercado. O segundo princípio, ele diz que o mercado opera em tendências. Sim, é verdade. Por exemplo, estamos em uma tendência de alta, que o mercado também chama de bull market. Essa tendência vai perdurar provavelmente um tempo e depois ela vai ceder espaço para o bear market, né, que é a tendência de baixa. O que acaba acontecendo é, temos que observar a tendência e ser espertos, não operar contra a tendência. Quem opera contra a tendência vai acabar, sim, sofrendo bastante. O Dow também fala que existe 3 momentos de tendência, que seria a acumulação, quando a alta ainda não é visível, o momento de alta, quando todo mundo já está vendo ali aquela alta, e o momento de histeria, né, que já é o pico da alta, mas o povo que ficou com medo da alta principal, começa a pensar, agora eu vou ganhar dinheiro porque ela subir, vai continuar subindo, então vou entrar logo, mas esse é o pior momento porque ela está começando a descer provavelmente em breve. Então, ele fala para você identificar os momentos de alta nos gráficos. Ele fala de 3. E também tem outra teoria que depois eu trago aqui para vocês, que é a teoria das ondas de Elliott, que também fala disso. O quarto, o princípio da confirmação. O que é o princípio da confirmação na análise técnica? Ele fala que se você está em uma tendência de alta, todos os principais ativos, né, do mercado, ou seja, todas as ações, ela vai estar seguindo essa mesma tendência, as ações de alta. Né? E se tiver no mercado de baixa, também. Então ele fala para você confirmar que você olhe mais gráficos além do gráfico só daquela ação que você estava olhando. Você olhe outras empresas e veja se está confirmando a tendência. Ele fala que os gráficos eles vão ficar muito parecidos uns com os outros. O outro princípio seria o princípio do volume. É importantíssimo você ver, porque às vezes você tem uma ação que tem pouco volume de negociação e ela tem movimentos gigantes. Ela sobe muito. Mas isso não quer dizer que ela seja uma boa ação. Ela pode ser muito pouco líquida e por isso qualquer coisinha que a pessoa negociou fez ela subir, ou então aquele rompimento pode não ter sido muito forte. Tipo, foi alguém que aceitou pagar
um preço mais alto, mas essa pessoa foi muito pequena dentro do universo de negociação. E aí o volume naquele dia vai ser muito pequeno, ou naquele candle em si vai ser muito pequeno, então não vale a pena. Ou seja, você tem que observar que a tendência tem que seguir o volume. Ele vai dar força àquela tendência. Se está em alta e você tem um volume crescente, quer dizer então que sim, está em uma tendência boa. Se está embaixo, o volume também está alto, quer dizer que, bom, estamos em um momento ruim, mas pelo menos temos a confirmação do volume. Se está caindo e o volume está muito baixo, às vezes é só alguém que está vendendo o que tem ali e está boa, não é nada demais. O Dow também falava muito do preço de fechamento. Ele dizia que devia ser o único preço que a pessoa olharia, mas isso acabou mudando um pouco quando aqui no Ocidente tivemos acesso à técnica das velas, né? O Dow ele utilizava só a linha de gráfico mesmo, que ela dá pouca oportunidade de você observar padrões. Então ele achava que só o preço de fechamento valia porque sim, senão o gráfico iria ficar meio estranho. Por fim, ele fala de momento de reversão. Vai ter uma hora que vai ter uma exaustão. E aí a ação começa a cair ou começa a subir. Né? Quando começa a ter uma reversão da tendência de mercado, e isso tem formas de olhar também. Tudo isso aqui nós temos formas de observar muito fácil, por um motivo simples. Tem indicadores que nos auxiliam. Agora eu vou mostrar esses princípios no gráfico, em gráfico, para que fique mais fácil de se entender. Então, aqui está o gráfico de Petrobras, é o primeiro que ele abre, né? E aqui nós podemos observar algumas coisas que o Dow já falava. Ele acreditava que o preço desconta tudo. Aqui nós temos o gráfico de velas, né? Eu vou explicar daqui a pouquinho um pouco sobre ele. E aqui o Dow ele acreditava que o preço desconta tudo. Então hoje está caindo porque o mercado acredita que não está valendo a pena estar nela, qualquer motivo que seja. Não vamos observar a notícia nem nada, vamos observar hoje o gráfico. Ao observar aqui, na linha de baixo, nós temos o volume, aqui embaixo. Olha como está o volume desse dia. É esse último aqui. Está um volume de queda, por isso ele está vermelho, mas é um volume bem maior até do que o da última alta aqui, aí dessa alta aqui grande que teve. Ou seja, está sendo operado um grande volume de saída da ação, por isso que ela deu essa queda aqui. Outro fator que temos aqui, que podemos observar, é como o Dow falava, uma tendência de alta. Né? Aqui nós temos cada uma dessas velinhas, vamos observar aqui uma coisa rápida. Cada uma dessas velas, né, que são os candles, quer dizer um dia. Tá? Os candles vermelhos são de queda, os candles azuis são de dias que teve alta. Então você percebe quais foram os dias que estão tendo queda, os que estão tendo alta, só ao olhar aqui. Um outro fator é que esses candles têm uma velinha para cima, quer dizer que ele foi negociado até um certo preço, mas depois caiu. Essa parte de cima da vela é o preço de fechamento, a parte de baixo é o preço de abertura, e quando está assim, que tem uma perna para cima, uma perna para baixo, quer dizer que a vela abriu, né? Nesse caso aqui, ela abriu em cima, subiu até um certo ponto, caiu bastante aqui, mas voltou e fechou perto do preço de abertura. O gráfico de velas ele é o mais completo por ter padrões. Em uma próxima aula eu vou explicar os padrões desses gráficos. Hoje vamos ver o padrão da teoria gráfica aqui mesmo. Um outro fator aqui é o seguinte, vamos primeiro ver a linha de tendência, né? Se temos uma tendência aqui, parece que Petro está em tendência de alta, segundo esse gráfico diário aqui, a gente não está vendo outros gráficos, ainda não estamos vendo outros tempos gráficos, isso eu falarei na próxima aula. Mas vamos observar alguns outros papéis aqui, grandes também. Vou botar BBDC4, vale 3. Pronto, esses três papéis. Vamos observar. O de Vale vem aqui bem fraquinho, vai subindo, sobe, beleza. O de Bradesco também está aqui embaixo, desce, sobe, se mantém. Está parecido. Só com um movimento um pouco menos volátil do que o de Vale. Petro aqui
mesma coisa. Até bem mais parecida com Bradesco do que com Vale. O que isso quer dizer? Aqui eu peguei só 3 empresas grandes da Bolsa e com elas a gente já pode notar o seguinte. Ok, temos ali uma tendência, né? E o princípio da confirmação, que seria o princípio 4. Como ele falou lá, existe também os 3 momentos de tendência. A gente pode observar isso no gráfico aqui. Primeiro de tudo, essa parte aqui, talvez ninguém acreditasse que iria haver uma alta, mas essa parte a gente pode chamá-la de acumulação. Alguns já acreditavam em uma alta maior desse dia para cá, né? Mas alguns já acreditavam que a alta iria vir depois dessa acumulação aqui. Provavelmente, se a gente voltar mais no gráfico, ela veio ou caindo um pouco, ou subindo, mas aqui ela passou uns dias só acumulando. Veja que ela está entre essas paredes aqui do gráfico, do retângulo que eu coloquei, sem nenhum problema. Então, eu posso colocar aqui acumulação. Se você ainda não sabe utilizar o gráfico da Orama, eu tenho um vídeo no canal que eu já expliquei como utiliza completamente o gráfico. Hoje eu estou me focando apenas em mostrar ali a teoria do Dow, mas se você quiser saber como utiliza cada uma dessas funções do gráfico, dá uma olhada no vídeo que eu irei deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. A partir daqui, deixe-me ver uma seta. Eu vou até, na verdade, que ela não é todo isso aqui, ela vem até aqui mais ou menos. E essa daqui a gente pode observar de alta padrão. É quando começou a subir e as pessoas começaram a entrar, né? E aí você vê que ela vai subindo. E eu não coloquei a linha pensando na linha de tendência de alta, mas acabou se tornando. É que ela bate na linha e sobe de novo, bate na linha, sobe de novo, bate, sobe. Ela não rompeu muito a linha para baixo. Mas isso aqui foi na sorte. Eu não tentei traçar uma linha de tendência de alta ainda. Isso a gente vai ver depois, no próximo vídeo. E depois aqui, deixa eu colocar outra. Essa linha daqui, provavelmente depois que ela caiu também, né, ela caiu um pouco de correção, e aí algumas pessoas pensaram, vou entrar agora, já que ela caiu, né, deu essa correção aqui, eu vou entrar. E aqui é o momento que eu chamo de euforia. A ação aqui ela já subiu bastante, né? É tanto que esse aqui foi a resistência dela. A resistência máxima dela aqui, ela bateu em 31 e alguma coisa, né? Mas essa foi um momento de euforia da ação. Ponto. Depois disso, segundo a teoria do Dow, torna-se perigoso você estar investindo. Então, quem já começou a investir aqui sem observar que o volume vinha decaindo, ó, desse candle aqui, o volume foi bem pequeno, inclusive. Então, sem observar que o volume vinha caindo, não percebeu que o que já estava, quem já estava colocando dinheiro não era o grosso das pessoas que viram a alta. Quem estava começando a colocar foi aqueles que tentaram entrar depois que pensou, cara, subiu muito, vou entrar senão eu perco a chance. E aí, olha o que é que se segue. Segundo o Dow, né? Vai deixar essa linha de resistência aqui. Aqui foi a resistência, né? Essa queda aqui foi acentuada, né? Ela já começa a ter aquele padrão de euforia também. Ou seja, a pessoa entrou pensando, caramba, eu tô perdendo. Só que quem se manteve, ó, entrou em um outro padrão de acumulação aqui. Ela até subiu, mas ela entrou aqui em outro padrão de acumulação. O que é que pode acontecer? Essa é a parte mais perigosa. Enquanto tem acumulação, você não sabe se ela vai subir ou se ela vai voltar a cair, né? Isso aqui faz parte um pouco da teoria do Dow sobre como utilizar a análise técnica, né? Aqueles pontos lá de você observar os 3 padrões de onda
para identificar onde é que o gráfico está, para ver se realmente vale a pena continuar entrando, para você observar se o mercado está em alta, observar os outros gráficos e observar sempre o volume, né? Por exemplo, hoje Vale está subindo. Aqui a gente vê que ela está subindo, mas o volume dela é muito pequeno. Será que ela está subindo porque vale a pena? Né? Então, sempre observa isso. Observe em que momento do gráfico você está. Né? Em próximos vídeos eu posso trazer as ondas de Elliott, que facilita até enxergar isso daí. Com as ondas de Elliott fica até um tanto quanto mais fácil. Também você deve olhar tempos gráficos, mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu não irei fazer nesse vídeo. Recapitulando o que vimos até então. Observamos a linha de tendência aqui, que é o fato de ela estar subindo. Vimos que temos que observar a tendência no mercado como um todo, então ver várias ações. Aqui eu só peguei 3, mas eu poderia vir aqui também no Ibov, ver como é que está o gráfico diário do Ibov. Tá, é bem parecido, então ao confirmar, principalmente nos ativos mais voláteis, né, mais representativos, uma tendência, quer dizer então que sim, podemos achar que o mercado está em tendência de alta nesse momento. Então, essa é a primeira parte aqui a que se observar. Segundo, observar em que momento gráfico o mercado está. Se é um momento de acumulação, se é um momento de alta padrão, que é quando a galera está entrando como um todo, se já é euforia, quando está entrando aqueles mais retardatários que não estudaram, mas que querem aproveitar ali a chance e já está sendo cogitado pelos investidores e traders a retirar porque já viu que está alto demais. E tem um indicador que eu irei mostrar que ele indica quando isso está acontecendo. Então, sempre imagine o seguinte, quando é que está em euforia, quando é que está em acumulação, se romper para cima, o que se deve ser feito, se romper para baixo, o que se deve ser feito. Isso tudo quem vai nos dizer são os indicadores, e trataremos dos indicadores no próximo vídeo. Então, para não perder o próximo vídeo, se inscreva no canal. Se esse vídeo lhe foi útil, também curta o vídeo, compartilhe, para que mais pessoas possam observar. Deixa no comentário suas dúvidas, que eu posso tentar retirar por lá, ou trazer em vídeo algumas respostas. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.